agora é o Antônio Oliveira praticamente garantido. Eu não acho nada demais. Quero saber de vocês. Eu acho que não é nada um treinador que chega e que você fala, pronto, agora o Corinthians vai ter jeito. Até porque já passaram vários e ninguém deu jeito nesse Corinthians. É que você pegar o mercado mesmo assim, Tico, o mercado brasileiro de treinadores, né? Você olha assim, quem tá desempregado, vamos para o mercado aqui, só aqui mesmo, né? Mesmo com o Antônio Oliveira empregado lá no Cuiabá, quem assim, qual o nome forte para assumir uma instituição como o Corinthians, que mudou agora de diretoria, a oposição ganha, todo mundo acompanha todos os noticiários, vem reforços, jogador treina, não assina, jogador que é para assinar, vai embora, né? Patrocinador chegando, então tá meio uma torre de Babel aí, né? Um verdadeiro cassino, que nem falam os italianos. Mas o Antônio Oliveira, ele vindo, estava empregado no Cuiabá. E olha só, se foi ele mesmo, hein? O que o Mano falou, aqui não é o Cuiabá. Olha onde foi parar isso. É divertido. Começo de temporada é super divertido. Agora, Mauro César Pereira é um Corinthians que terminou uma zona. Terminou com sacanagem, na minha opinião. Porque o que foi feito também com o Augusto Melo, ele tem vários erros, na minha opinião. Falou muito, falastrão, se enrolou, não sabia regulamento do Campeonato Paulista e quase anunciou um treinador sem poder treinar o Corinthians no Campeonato Paulista, mas foi sacaneado. Porque é óbvio que o que foi feito com o Mano Menezes foi uma sacanagem da diretoria anterior que falou, vamos ferrar o cara, ele deve ganhar, vamos empurrar já 20 milhões de reais para ele gastar no começo dele, porque o Mano não ficaria, provavelmente. Agora, é um bom treinador, Mauro? Você acha que é o melhor nome? E o que você tem a dizer sobre esse começo de temporada do Corinthians? Pro torcedor que tinha esperança que fosse melhorar, eu acho que essa esperança acabou, né? Olha, eu acho que a esperança é uma ilusão coletiva fabricada por promessas impossíveis de serem cumpridas, né? Que eles fizeram aí no começo dessa gestão. O Antônio Oliveira é um técnico que teve trabalhos aí meio, né, contestados e tal. Já rodou um pouquinho aí pelo futebol brasileiro, aí foi bem no Cuiabá, o que é uma situação muito diferente do Corinthians, evidentemente. A expectativa é menor, a cobrança é menor. O Cuiabá tem apoio lá de empresários, é um clube que tem aí um suporte e tem um planejamento, parece que bem encaminhado, né? Primeiro ficar na Série A, já conseguiu se estabelecer, passa longe do rebaixamento, pode começar a sonhar com voos um pouco mais altos agora. E o Corinthians é tudo para ontem e num cenário em que, em momento algum, foi dito para o torcedor corintiano que a situação, a real, que é uma situação crítica, sem dinheiro, com dívidas, um noticiário negativo quase todos os dias e muito difícil montar uma equipe tão forte, competitiva assim. Pode ser um time melhor, claro. Pior que isso aí, né? Melhor do que isso aí não é tão difícil. O time está na zona do rebaixamento no Campeonato Paulista. Mas, assim, é um técnico que aceita, acho que por algumas razões. Uma, o salário deve ser melhor, a multa costuma ser boa, né? O Mano Menezes está aí para provar isso e vai receber, e é justo, assinou o contrato, tem que pagar. E é o Corinthians, né? Se ele for razoável no Corinthians ou bem, ele projeta o nome dele ainda mais aí no cenário, no mercado brasileiro, que é o mercado onde ele está atuando atualmente, nesse momento, nos últimos anos. Então, é um técnico estrangeiro, mas já com uma presença digamos assim, forte até no futebol brasileiro, já há algum tempo por aqui, conhece, mas é um desafio tremendo para ele, especialmente pelos inúmeros problemas, né? Por exemplo, ele vai estrear quando? Ele vai escalar o Rodrigo Garro? O Mano Menezes não conseguiu. Diz que já está no bid, né? Teoricamente joga hoje. Né? Vamos ver, vamos aguardar. Sempre bom aguardar, né? Porque é uma situação, né, desse Corinthians, que pro torcedor que ficou tão empolgado, porque quando o Augusto Melo chegou, realmente ele chegou falando, e ele chegou fechando aquele patrocinador que ele tanto anunciou, o patrocinador master, então o torcedor pensou, caramba, agora vai. Chegou um cara, só que Bruno falou muito e não tá conseguindo fazer acontecer o que ele falou. Sim, é isso. Tá longe disso. Bem longe. E aí, assim, tá longe não totalmente por culpa dele, como você falou mais especificamente sobre a multa do Mano, mas no geral, ele pegou o clube muito mal. Isso é um fato, é uma verdade. Ele pegou o clube numa situação
terrível. Mas o problema é que nessa gestão é de falar, agora vai mudar. Ele gerou uma expectativa, assim, de uma mudança imediata, que era impossível, porque o clube estava muito mal, então não tinha como ter uma mudança muito rápida. E ele gerou essa expectativa, e parece que agora eles estão com dificuldade ali de entregar o que realmente eles poderiam fazer, o que eles poderiam fazer para o Corinthians no imediato. Então eles pegam uma situação muito difícil. O Corinthians começa o ano perdendo 4 jogos, ganhou o primeiro, depois perdeu 4 jogos e já está pressionado no início do ano. Muito porque já vinha de uma luta contra rebaixamento no ano passado, a disputa política, acabou a eleição, mas ainda há um ambiente mais quente politicamente e o time não é bom. Esse é o problema. Sobre o Antônio Oliveira, ele vai sofrer como vários técnicos sofreram. Ele é um jovem, ele está trabalhando aqui no Brasil. Ele chega em 2020 para trabalhar na comissão técnica do Gesualdo Ferreira no Santos. Ele era auxiliar do Gesualdo no Santos. Aí ele vai para o Atlético Paranaense, a princípio como auxiliar, convidado pelo Paulo Autuori, vira treinador, aí já dirigiu Cuiabá 2 vezes, já dirigiu Coritiba. Então ele está aqui desde 2020 no futebol brasileiro, como auxiliar ou como técnico. Ele nunca brilhou em lugar nenhum, né, Bruno? Acho que o melhor foi no Cuiabá mesmo, que ano passado chegou a ficar perto de uma zona de Libertadores, terminou em 11º lugar, né? Acho que foi isso, 12º lugar. Chegou a ter alguns resultados importantes, meteu 3 no Flamengo, meteu 3 no São Paulo, conseguiu, né? Foi uma boa campanha com o Cuiabá, mas foi o máximo. No Atlético Paranaense, ele dirigiu o time em 2021, ano que o time foi campeão da Sul-Americana e vice da Copa do Brasil, mas ele não chegou até o fim. O time estava muito mal no Brasileiro e estava avançando nas Copas, mas ele pede demissão antes das decisões, que o time acabou vencendo a Sul-Americana. Então é um cara novo, mas o problema é que o ambiente do Corinthians hoje é muito difícil. Se era difícil para um cara experiente como Mano, um cara experiente como Luxemburgo, um cara jovem também é muito difícil, né? O Carpini no São Paulo chegou num ambiente mais tranquilo porque ganhou a Copa do Brasil. Ele já chega no meio de um furacão. Se ele chegar perdendo, daqui a pouco ele vai estar tão pressionado quanto estava o Mano Menezes. E ele não chega pro jogo de hoje. Não. Pelo menos isso, que é um jogo dificílimo. Que é o Santos fora, mas o Santos tá uma draga. Tá. Mas o Corinthians também é um clássico que é na Vila Belmiro. E no Paulista o Santos começou bem, ganhou 4 de 5, só perdeu o Palmeiras aqui em São Paulo, né? Então... Porque ele chega para uma sequência que ele vai ter um jogo razoavelmente fácil, que é a Portuguesa em casa. Sim. Provavelmente o jogo que o Antônio Oliveira vai estrear é a Portuguesa, que tá mal, em casa. Depois ele pega o Botafogo fora e aí sim, aí é o Palmeiras fora. Mas se ele ganha da Portuguesa, ganha do Botafogo, não importa. Claro, o Palmeiras vai ser favorito em casa e o Antônio Oliveira vai ter esse respiro, que seria melhor do que estrear contra o Santos. Agora, Vamp, é o que o Bruno falou. É um cara que não tem muito histórico. O melhor trabalho dele foi agora no Cuiabá. Aí vai dizer, mas ele nunca treinou um clube. Ele treinou o Atlético Paranaense, que é um clube que vem chegando aí recentemente em várias finais, já conquistou títulos importantes como Sul-Americana e Copa do Brasil, tem planejamento, paga em dia. Não é um treinador brilhante, mas é o que sobrou no mercado. Não tem muitas opções no mercado também não, né? O Bruno falou, aí, desde quando ele está no Brasil, onde ele trabalhou e tudo, né? Agora ele vai ter uma grande oportunidade de ser mais cobrado. Ele, no Curitiba, ele só fez um jogo pelo Campeonato Brasileiro, né? Ele faz o estadual mal, faz um jogo pelo Campeonato Brasileiro e sai. E aí no Cuiabá, a temporada passada, ele gostava de jogar com 3 zagueiros, né? Sim. Tem que ver tudo também, ele gosta de jogar com 3 zagueiros. Quase todos os times dele ele jogou com 3 zagueiros. O Corinthians já não tem tantos zagueiros. Né, se for chegando mesmo, porque a gente fala assim, chegando mesmo sem ele, eu tô olhando, o Corinthians já não tem tanto zagueiro. O zagueiro que tá lá, o menino tá machucado, né? O Gustavo Henrique, aí. Então, quer dizer assim, digo olhando mesmo pro mercado, é uma aposta. Tem que ser essa aposta. Se perguntasse pro Augusto Melo lá atrás e não fosse o contrato do Mano renovado, eu não sei se ele traria agora o Antônio Oliveira. Teria algum nome melhor? Pra mim, eu falei ontem o Cuca. Eu contrataria o Cuca. Aí, né? Sim, mas eu contrataria. Teria algum nome pra você melhor, pro Mauro, pro Bruno? Eu não vejo. Se não tem aquele problema com o Cuca lá atrás, o Cuca poderia ter sido treinador do Corinthians até hoje. Sim, provavelmente. Provavelmente. Mas tem um nome melhor? Tirando o Cuca, que eu já tenho a informação que o Augusto ficou com receio. Teria outros nomes? Não tem tanto nome no mercado, não. A maioria tá tudo empregado, vai tirar o Vojvoda? Renovou o contrato? Eu duvido que o Vojvoda saia do Fortaleza. Não, isso que eu tô falando. Aquela paz pra vir pro que o tal. Eu tô falando, já não foi antes. Pra outras agremiações.
E o Vojvoda acabou de renovar. Tem quem? Você olha assim, não tem.